é por isso que o avanço tecnológico está muito ligado, vamos dizer, ao aumento da angústia, aumento da, vamos dizer, a debilitação da personalidade humana e a criação de gerações e gerações de pessoas cada vez mais incapacitadas. Isso aí, vamos dizer, é uma experiência que eu tive na minha própria profissão no jornalismo, eu vi isso. Não só jornalismo, mas indústria gráfica, trabalhando nas duas coisas. Então eu vi assim, que cada vez que vinha um avanço tecnológico, o que acontecia? Quando você tinha uma técnica anterior, você tinha profissionais que tinham ampla experiência dela. Por exemplo, no tempo que se fazia jornal com linotipo, com fungo, os gráficos eram pessoas altissimamente qualificadas. Né? Quer dizer, o jornalista que desenhava, planejava o jornal, era frequentemente humilhado pelos gráficos que se planejava o jornal, mandava para gráfico, o gráfico dizia, você não entende nada, não é assim que se faz. E a gente tinha que engolir aquilo. Quer dizer, você que era o senhor doutor, jornalista, o cara letrado, chegava lá no proleta, o proleta te humilhava, porque ele tinha o domínio técnico da coisa. Quando começaram a fazer o jornal em offset, né, que hoje já é uma técnica superada, instantaneamente veio uma horda de incapazes e assim o número de erros no jornal se multiplicou formidavelmente. Eu digo, bom, então você leva 20 anos para você qualificar uma geração de trabalhadores para essa nova técnica. Só que quando eles se qualificaram, veio outra técnica e veio outra horda de incapazes. Por exemplo, se você comparar os erros de revisão que saem em jornal hoje, são uma maravilha, né? Comparado com o que tinha antes. Então, a técnica melhorou, mas os técnicos se tornaram piores. Né? Então, daí você tem que fazer outra técnica para compensar a deficiência do profissional e assim por diante. Quer dizer, são só pessoas de mentalidade simplória que imaginam que isso funciona linearmente. Né? E, por exemplo, o negócio, não, a medicina aumentou a longevidade, etc. Ainda tem o livro do Ivan Illich. Né? Ivan Illich era um ídolo das esquerdas nos anos 60, mas depois, quando virou a situação, a esquerda começou a dominar o mundo, ele se tornou inconveniente, todo mundo varreu para baixo do tapete. Ele investigou as estatísticas de crescimento populacional e disse, olha, a população está crescendo nos lugares onde não tem medicina. Né? Então, quer dizer, a medicina não é a medicina que está garantindo mais sobrevivência de mais gente. Né? Então, hoje a gente vê que nos países avançados, por exemplo, as pessoas não têm filhos. Né? Quer dizer, a população está diminuindo na Alemanha, está diminuindo na França, está diminuindo na Inglaterra. Esses países estão definhando e, evidentemente, a tecnologia tem uma responsabilidade direta nisso. Quer dizer, a expectativa que o sujeito tem de que a tecnologia vai lhe garantir, vai garantir a sua vida sexual até os 97 anos. Ele diz, mas então para que eu vou ter filhos e netos? Eles só vão me atrapalhar. Então o cara começa a viver para si mesmo. Então você cria, vamos dizer, uma espécie de individualismo egoísta defensivo, autodefensivo. Você está se defendendo contra tudo. Você não pode pegar um resfriado, você não pode se expor a risco nenhum. Né? Se fumam perto de você já fica aterrorizado. E toma um ventinho na rua, já acha que vai ficar tuberculoso. Então a pessoa está se defendendo o tempo todo. Então você cria uma geração de pessoas acovardadas, tímidas, tá certo? Incapazes, né? no fim das contas. E, naturalmente, então, os povos que não têm essas vantagens tecnológicas, eles têm a vantagem do arrojo e da ousadia, como tem esses muçulmanos que vão, né, turco que migra para turco, egípcio, o líbio que emigra para a Europa e chega lá falando grosso, porque ele sabe que os europeus estão todos acovardados, não são de nada. Né? Então, aquele que tem menos tecnologia leva uma vantagem, né, estratégica, geopolítica formidável. Né? Então, a tecnologia não funciona linearmente. Né? Assim, medimos o progresso, o poder da nação pelo seu avanço tecnológico. Fala, mas o que é isso? Né? Quer dizer, é uma mentalidade ingênua, positivismo cretino, né? Mas, nós somos melhor, mais poderosos que você porque nós temos mais tecnologia. Digo, mas quem disse que é a tecnologia que vai resolver a parada?
né? Os muçulmanos estão se expandindo no mundo, não é com tecnologia. Estão dando um baile nas nações que têm tecnologia 1000 vezes superior. Então, quer dizer, todo benefício da tecnologia é necessariamente ambíguo, né? E isso é assim não por algum defeito da tecnologia, mas é inerente à estrutura da ação humana. Tudo que você faz tem consequências. E não existe ação cujas consequências totais você possa controlar. Mais ainda, o avanço da tecnologia, criando meios de informação cada vez mais poderosos, difunde o que? O conhecimento? Não, difunde aquilo que, no livro Snapping, Flo Conway e Jim Silverman, dois pesquisadores, descobriram o tal da psicose informática. Gera a psicose informática, quer dizer, o bombardeio de informações que você recebe deprime o seu cérebro, né? E o torna cada vez menos capaz de tomar decisões, de investigar a verdade, etc. E o induz à obediência passiva. Quer dizer, veja, quando começou o negócio de iluminismo, né, o lema do Kant era, o iluminismo kantiano era aude sapere, ouse saber. Quer dizer, achar que a humanidade agora vai se emancipar das autoridades, porque cada um vai exercer a sua racionalidade, né, e não precisará mais da fé, nem da autoridade, nem coisa nenhuma. Aconteceu exatamente o contrário. Quer dizer, você não verá, ao longo de toda a história humana, episódios de submissão passiva e abjeta, como você viu no comunismo e no nazismo. Né? Quando a gente pensa, mas por que esses caras obedeceram Hitler, pô? Porque já estavam nesse nível, vamos dizer, de bombardeio informático, que já era, naquela época, superior à capacidade de absorção que eles tinham. Você vê que, por exemplo, um jogo de xadrez, a cada momento você tem 4.000, 5.000 possibilidades de jogo de combinações diferentes. O que distingue um jogador ruim, como eu, de um jogador bom, de um mestre da pelota? O mestre, ele sabe automaticamente afastar 4.900 possibilidades e examinar apenas 5. Como é que ele faz isso? Ninguém sabe. Quer dizer, não é pela absorção de informações, é por uma espécie de, vamos dizer, de guiamento instintivo, onde ele rejeita a informação. Rejeitar a informação é um dos mecanismos fundamentais da mente humana. Então, quer dizer, eu descobri isso muito cedo. Eu descobri que coisas que eu não compreendia, eu não queria aprender. Queria aprender só na base do adestramento mecânico, como se eu fosse, vamos dizer, um macaco de circo. Eu não quero isso porque isso me faz mal. Né? Graças a isso eu repeti terceiro ano de ginásio, geometria, quando veio aquele negócio do ponto, né, que o ponto não mede nada, e somando vários pontos, se eu ter uma reta, fala, pode parar, parou aqui mesmo, eu não quero aprender isso aí. Mas você não vai passar de ano. Eu falo, não tem importância, eu não vou passar de ano, mas você não vai meter essa confusão na minha cabeça. Então, quando eu estava estudando álgebra, eu entendia tudo, falei, tá tudo certo, tirava notas boas. Quando começou a geometria, eu comecei a tirar 0, porque eu simplesmente não ia na aula. Entrava o professor, eu saía. E hoje eu vejo que eu fiz muito bem, eu protegi o meu cérebro. E você veja aqui muito mais tarde, eu lendo o Conan Doyle, o Sherlock Holmes, ele diz que o Sherlock Holmes fazia a mesma coisa, ele rejeitava a informação. Não, tal coisa eu não quero saber, porque vai atrapalhar minha cabeça, então eu vou me ater aqui ao que interessa. Só que esta é uma rejeição racional, premeditada e científica. Agora, se o indivíduo é infectado de psicose informática, ele começa a rejeitar coisas das quais ele tem medo e que contrariam as crenças do seu grupo e assim por diante. Então, quer dizer que aquilo que começou com uma presunção de libertar a inteligência humana de todas as autoridades se transformou num sistema de sujeição completa, de escravização da mente.